você abrir o microfone e falar. Vocês sabem que quando a gente está gravando, não tem ninguém aqui. Vocês sabem que quando a gente está gravando, vai aparecer automaticamente a câmera da pessoa que está falando no momento. Então, por exemplo, agora o Lucas está com o microfone dele aberto e ele está aparecendo. Não tem como a gente fazer sumir a imagem de alguém que não quer. Então, se você não quer aparecer, cuidado com a sua câmera. Vai no banheiro, cuidado com a câmera. Já vi gente que vacila nessa hora. Vai falar com o vizinho, com a mãe. Fecha o microfone. Né? Isso é um respeito, é um cuidado com todo mundo que está aqui, né? Atenção, quando a gente quer aproveitar alguma coisa, é importante a gente estar prestando atenção onde a gente está, ok? Entendido até aqui? Perfeito. A Ana já começou a gravação. Eu vou começar a projetar para a gente começar a conversar sobre o que é esse jogo que a gente vai jogar. Ele é um jogo de tabuleiro de autoconhecimento. Vão tirando as dúvidas. Quem for chegando, vai jogando com a gente. Mas vamos aproveitar nós que estamos aqui, ok? Vocês estão vendo essa apresentação? Sim. O teu microfone está aberto, Lucas. Presta atenção nele. Quando você for falar, abre o microfone, se não for, fecha, ok? Então, bem-vindos ao jogo. Essa cara aqui é do... Eita, tá andando. A nossa caixa do jogo é essa cara. E o Miracle Choice fala de milagres, miracle, e choice, escolhas. Então, como a gente pode fazer escolhas que sejam milagrosas? Diferente de outras vertentes que focam muito o milagre em algo fora da gente, o Miracle Choice ele é baseado num livro de espiritualidade chamado Um Curso em Milagres, e ele fala que a gente pode escolher um milagre. A gente pode realmente pedir e fazer com que o milagre aconteça. E um milagre que a gente pode escolher sempre é transformar o nosso olhar sobre algo. Às vezes, há situações na vida em que a gente não consegue ir lá e modificá-la externamente. Mas a nossa maneira de olhar para isso, de aprender com isso, de lidar com isso, é muitas vezes um milagre quando a gente transforma. Então, comecem a pensar aí, né, onde vocês gostariam de receber um milagre? Que milagre vocês gostariam de pedir? Né? O que eu poderia, talvez, pensar diferente, fazer diferente, que seria um milagre para mim? A gente vai ter uma intenção de jogo que é coletiva, mas cada um de vocês podem ter a sua individual. Então, aquele papel e aquela caneta que eu pedi para você reservar, você vai poder anotar qual é o milagre que você gostaria de receber, ok? Sempre que a gente começa, tem esse combinado entre nós de manter entre nós essa conversa. Então, por escrito ele é: se eu escolher contar para outras pessoas sobre a minha experiência com um jogo, eu não falarei sobre detalhes pessoais compartilhados por qualquer outro jogador sem a sua permissão. Então, a tia Ellen falou X. Se eu for comentar sobre o jogo, vou dizer, olha, um jogador falou, teve uma pessoa lá, mas eu nunca vou contar de uma forma que vai deixar ninguém constrangido, né? O objetivo é que todo mundo fique à vontade. Então, eu conto com vocês aí nesse acordo de a gente manter essa conversa aqui entre nós. Posso contar? Vocês estão me ouvindo? Esse é um cuidado importante aqui para a gente. Muito bem, meninas. Bruna, Sofia, estou vendo a mensagem de vocês. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma intenção, uma proposta de uma intenção para nós enquanto grupo, e ela é essa aqui. Como desenvolver a minha fé nesse momento? Eu vou contar para vocês um pouco de por que eu trouxe essa intenção. Fé tem muito a ver com a nossa visão de futuro, né? Então, se eu tenho fé que algo bom vai acontecer, eu me porto de alguma forma agora, no presente, porque eu sei que lá no futuro isso está à vista.
Mas se eu não tenho essa fé de que algo bom vai acontecer, se eu espero algo ruim, por exemplo, a minha atitude pode ser bastante diferente. E na doutrina espírita se fala muito sobre fé no futuro, né? E a fé, a tia Ellen até começou a dizer, foi um dos itens que vocês trabalharam aí nos encontros desse ano. Então, como nesse contexto de pandemia, de eu não sei como vai ser amanhã, como é que está a minha fé? Como é que está o que eu acredito? Como é que está a minha fé em mim mesmo? Como eu posso desenvolver isso como uma ferramenta para o meu bem-estar, para a minha vida? Eu não sei muito bem como vai ser, e aí como é que eu lido com isso? Dentro desse tema, eu vou dar aqui alguns exemplos de intenções pessoais que é possível fazer com esse jogo. Olha só, eu vou ler esses exemplos. Pretendo liberar o meu vício em álcool, mas poderia assim, eu pretendo resolver o problema que eu tenho com matemática, que eu estou com uma nota vermelha. Qualquer coisa que você deseje que mude, né, que hoje é um problema, você pode colocar isso como uma intenção. É um tipo de intenção possível. Um outro exemplo, porque eu continuo tendo dores de cabeça, ou porque toda vez eu discuto com a minha mãe, ou porque eu sempre falto em coisas que são importantes para mim. Né? Você pode buscar também a causa de alguma coisa que você queira mais clareza. É outro tipo de intenção. Terceiro exemplo, o que está me bloqueando nos meus negócios? Ou o que está me bloqueando nos estudos? O que está me bloqueando em estar mais ativo nas minhas atividades religiosas? O que eu gostaria de mudar? Pode ser também uma intenção. Um outro tipo, eu quero ter clareza a respeito de alguma coisa, a respeito da minha própria fé, podia ser, aqui nesse exemplo está a respeito do meu relacionamento, a respeito da minha família, o que quer que seja. Um outro exemplo possível, eu quero celebrar a minha conexão com o amor. Você sabe que você tem uma qualidade, você queria ter mais disso. Eu sei que eu sou uma pessoa que sou muito dinâmica. Então, como eu posso usar isso de uma maneira melhor ainda na minha vida? Ou sou bastante criativo, tem coisas que eu faço muito bem. Como ampliar isso? Pode ser uma outra forma de intenção. Um outro tipo é, estou aberto à alegria de doar, estou aberta a experimentar o amor, estou aberta a ficar mais em paz, estou aberta a desenvolver ainda mais a minha fé. O que você gostaria de aumentar? Assim, que seria um milagre para você. Tem esse último exemplo que eu adoro, que é relaxo no fluxo da felicidade. Ou eu fico em paz com tudo que eu sinto, agora eu faço as pazes comigo mesmo, o que quer que seja. A sua intenção de jogo, ela deve ser algo que é relevante, quer dizer, tem que ter alguma importância para você, não pode ser uma coisa que não vai fazer nem cócegas, tem que ser uma questão atual, algo que hoje você quer mudar. Então, tipo, sabe, quando eu era criança, eu chorava muito. Não, isso faz tempo. Agora, o que você quer mudar agora, né? Tem que ser algo atual, tem que ser claro para você, você tem que saber exatamente o que é isso na sua vida, e tem que ser pessoal. Não dá, por exemplo, para eu querer que o milagre seja minha mãe ficar mais calma. Mas dá para o milagre ser eu ficar mais calma, independente do jeito da minha mãe. Aí, se for pessoal, pode. Então, olhando esses exemplos, eu vou pedir para vocês focarem em uma intenção de vocês. Vocês podem adotar essa que eu coloquei aqui, como desenvolver a minha fé nesse momento, ou vocês podem criar uma intenção própria. E aí, quem quiser tirar uma dúvida sobre a sua intenção, quiser falar um pouquinho para a gente facilitar essa escolha da intenção, pode abrir o microfone e falar. Quem tiver dúvida pode fazer pergunta também. Dá um tempinho para vocês escreverem a intenção de vocês. O ideal é que você possa contar essa intenção. Isso ajuda a gente a poder conversar sobre ela e trazer mais ideias para você durante o jogo, tá bom? O Lucas tem uma pergunta, Aline. Diga, Lucas. Tá no chat. Espera lá.
Pode ser de aniversário também? Como assim, Lucas? Me explica. Abre o microfone e me explica. Agora eu me enrolei tudo, que eu saí sem querer da página. Tá. Foi da pergunta do aniversário. Acho que foi. Que apagou aqui do meu. Eu estava projetando a tela. Aniversário? Criatura, não tem um exemplo de aniversário. Estou tentando entender de onde você tirou essa palavra. Tá, vamos fazer o seguinte. Não, assim, ter fé. Se vai ter o meu aniversário de 18 anos. Como assim, Lucas? Me explica mais. Tô com vergonha. Você quer realizar seu aniversário de 18 anos, certo? É isso? É, isso mesmo. E aí você não sabe se isso vai acontecer ou não. É. Certo. Então, por exemplo, você pode pegar essa questão, aí olha esses exemplos que tem aqui, ó. Tem que aumentar mais um pouco, Tia Nina, porque tá muito menor para mim. Consegue ver melhor agora? Fica embaçado. Ok, o que você gostaria que acontecesse no seu aniversário? Porque assim, a gente pode fazer aniversário sem estar junto, você não acha? Fica um pouco sem graça. Entendi. Olha só, eu vou te dar uma ideia, ver se faz sentido para você. Se você pensasse assim, como eu posso celebrar o meu aniversário de 18 anos? Porque existem muitas maneiras de celebrar. E tem muitas pessoas que têm encontrado maneiras para celebrar sem estar junto fisicamente. Eu sei que ano passado foi a mesma coisa do meu aniversário de 17 anos. Uhum. Que foi só a minha família daqui de dentro de casa e os meus amigos pela chamada de vídeo. E foi o que eu liguei e tal. Foi um pouco sem graça, sem ter eles aqui. Então, a questão é como você pode se divertir no seu aniversário. Vê se isso faz sentido para você. Você gostaria de se divertir no seu aniversário? Sim. Então escreve isso. Como eu posso me divertir no meu aniversário? E essa vai ser a sua questão do jogo, ok? Tem mais alguém que ficou com dúvida de como construir a sua própria intenção no jogo? Tia Aline, acho que não. Eu coloquei assim, ó, no meu caso, a minha intenção. O meu milagre, né? O que eu gostaria? Gostaria de descobrir como levar mais luz e mais paz nesse momento para as pessoas, entendeu? Eu me sinto bem nesse momento, por exemplo. Eu me sinto tranquila, em paz. Eu gostaria de levar esse mesmo sentimento. Esse sentimento que me domina, né? Que me tranquiliza. Então, essa é a minha intenção, né? Então, isso é pessoal porque é algo que você deseja fazer. Sim. Aí você quer fazer isso em relação às outras pessoas. Isso, levando para os demais. Perfeito. A gente sempre só tem que ter esse cuidado, tem que ser algo pessoal. Por exemplo, no caso do Lucas, não dá para escolher que os amigos dele não faltem. Isso é uma coisa que não depende dele. Mas dá para ele escolher ele celebrar esse aniversário de qualquer maneira. Dá para escolher você se colocar a serviço, mesmo que as pessoas não recebam isso. Elas podem escolher o diferente. Mas a nossa parte a gente pode colocar aqui como intenção, porque ela só depende da gente, certo? Tem mais alguém que quer trazer a sua intenção? Quer tirar uma dúvida? Diga, Sofia. Pode abrir o microfone. Ou pode escrever, você que sabe. Quero ser menos ansiosa. Então, vamos lá. Essa é uma questão atual, é uma coisa que você quer mudar agora? Formas de que você pode escrever isso. Você pode dizer, eu pretendo liberar a ansiedade, ou eu quero deixar ansiosa do jeito que está. Você pode perguntar, o que está me fazendo ficar ansiosa? Por que eu tenho essa ansiedade? Eu quero ter mais clareza a respeito dessa ansiedade.
A maneira de escrever isso, veja o que faz mais sentido para você. Para mim, quando eu leio, tá claro. Mas se você quiser mudar alguma dessas palavras, você pode mudar. Entendeu? Você tem dúvida? Ok. Então, agora que a gente já tem aí a nossa intenção, se alguém mais quiser falar ou escrever, se coloca. A gente vai se preparar para fazer uma breve meditação sobre isso. E depois a gente vai reler essa intenção, ok? Então, deixa ela aí do seu ladinho, você vai olhar para ela daqui a pouco. E vem comigo que a gente vai fazer uma breve meditação. Deixa eu só encontrar aqui um negócio. Então, vão procurando aí uma posição confortável na cadeira. Deixando a sua coluna ereta. Vamos fazer um breve exercício de respiração. Inspira, segura o ar, solta devagar. Mais uma vez, inspira. Solta. Isso. Inspira, solta devagar. Então, respira, fica presente com você, enquanto você ouve essas palavras. Eu escolho dar a mão ao meu guia interior e me juntar ao amor. Com a ajuda do meu guia interior, estou pronto para olhar além de qualquer pensamento não amoroso e vivenciar a verdade sobre mim mesmo. Eu me permito celebrar a escolha de milagres. Eu me permito vivenciar o poder de escolha. Vou repetir. Eu escolho dar a mão ao meu guia interior e me juntar ao amor. Com a ajuda do meu guia interior, estou pronto para olhar além de qualquer pensamento não amoroso e vivenciar a verdade sobre mim mesmo. Eu me permito celebrar a escolha de milagres. Eu me permito vivenciar o poder de escolha. Então, volta a prestar atenção na sua respiração e vem trazendo a sua atenção de volta para cá. Mexendo o dedinho das mãos, dos pés, dizer daquela espreguiçadinha. E é isso. Um curso em milagres fala muito o seguinte, que o tempo todo a gente pode fazer escolhas pelo amor, ou pela expansão, ou escolhas pela dor, né, pela limitação. E a gente vai ter várias cartinhas agora que a gente vai acessar para a gente ir ficando mais atento a essas escolhas pelo amor. Então, focando nessa questão de escolher pelo amor, pela expansão, vamos reler agora a sua intenção. Se você pudesse ter um milagre com isso, verdade, tem alguma palavra que você mudaria? É isso mesmo? Dá uma checada se você quer alterar alguma coisa, ou se você está satisfeito com a sua intenção. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já tive em vários jogos que durante o jogo as pessoas recebem milagres mesmo. Então, se você pudesse realmente receber um milagre hoje, dentro dessa questão, veja que palavras que seria melhor você usar para isso, ok? Quando vocês estiverem com isso ok, me avisem para a gente começar o jogo. Prontos e prontas? Ok, vamos lá. Vou mostrar o tabuleiro para vocês. Vocês estão vendo? Me confirmem.
Sim. Ótimo. Então, esse aqui é o tabuleiro do Miracle Choice. Quando eu pedi para a gente escolher uma casa, vocês vão ver que vocês podem falar pela cor, podem falar pela forma, mas eu vou falar um pouquinho dos tipos de casas e cartas que a gente vai encontrar no jogo. Aqui desse lado, a gente tem as cartas de milagre e de escolha. Essas cartas têm um compartilhamento de grupo. Todo mundo pode falar quando vier uma dessas cartas. Essas cartas aqui são cartas de transformação. Elas são identidade, relacionamento, necessidade e corpo. Essas cartas, quando vierem, só uma pessoa vai comentar a princípio. E elas falam de 2 tipos de crenças. Uma crença limitante, digamos assim, e uma crença mais expansiva. E aí a gente vai ver onde é que a gente está nesse ponto. A gente vai começar o jogo aqui pelo lado de fora do círculo, dessas casinhas, e a gente vai caminhando para dentro do jogo até chegar aqui no centro, que é o mundo real. Esse é o nosso objetivo, é sempre chegar aqui, que é uma metáfora para um lugar de mais consciência, mas a gente vai falar mais disso lá na frente. Então, para a gente começar agora, eu vou pedir para a tia Ellen escolher uma casa aqui do lado de fora de círculo. Toda vez que eu falar com vocês, que eu estiver aqui em uma outra tela, eu vou pedir para abrir o microfone e falar, tá? Tia Ellen, a senhora pode escolher, então, uma casa para a gente começar? Posso. Esse triângulozinho laranja aí, ó. Acho que é um triângulo, em cima, né? Ou embaixo? Embaixo. Aqui. Embaixo. É uma casa de relacionamento. Então, agora que ela escolheu uma casa, eu vou jogar o dado para a gente. Cada um de vocês se conecta com a sua intenção de jogo. Eu vou jogar o dado. E o número que saiu para a gente é o número 4. 4 no dado, a gente vai andar 4 casas. E aí, efetivamente, a gente vai começar o jogo. Então, começando aqui, 1, 2, 3, 4. Nós já começamos o jogo entrando numa casa de milagres, que já traz a gente para o círculo de dentro. Então, tia Ellen, fala para mim um número de 1 a 40. 10. E a nossa primeira carta é a carta de milagre 40. Eu vou pedir para a tia Ellen ler 2 vezes para a gente a carta. Quando eu escolho milagres e a forma muda, eu sei que o milagre é a mudança nos meus pensamentos sobre a forma, não a mudança física em si. Quando eu escolho milagres e a forma muda, eu sei que o milagre é a mudança nos meus pensamentos sobre a forma, e não a mudança física em si. Quando você lê essa carta, tia Ellen, o que ela te desperta? Pois é. É o que ela diz, né? Quando a gente escolhe um milagre, que a gente faz uma escolha, na verdade, é como ela diz, não é a forma que muda, né? Assim, não é uma mudança física em si, mas é uma mudança sobre o meu pensamento, sobre aquilo que eu acredito, né? Sobre naquilo que eu tenho fé. Eu acho que a gente volta lá para a intenção do início, né? Uhum. Então, quando eu escolho um milagre, quando eu escolho o milagre, eu quero levar, por exemplo, a minha intenção, né? Que é luz e paz, né? Uhum. Então, eu posso, o meu pensamento, né? Com o que eu acredito, com a energia que eu sei que vibra em mim, levar. Não vai mudar fisicamente, né? Essa mudança não é física, mas ela está aqui, no meu eu, no meu sentimento, na minha forma de ser, né? Uhum. Você já trouxe para a sua carta pessoal, mas antes da gente pensar na nossa carta individualmente, vamos tentar entender sua carta em si, só o que ela diz. Que você já exemplificou com a sua carta. Mas, por exemplo, às vezes a gente pede um milagre e a gente tem na nossa cabeça o que vai ser isso, né? E pode ser que não aconteça nada do que a gente pensava.
Então, muitas vezes, o milagre vai ser a gente olhar para dentro e para esse olhar, para essa expectativa que a gente criou, para essa maneira que estava por trás. Então, vamos todos nós olhar para a nossa intenção agora, que você escreveu, o que você deseja receber desse jogo, e fazer isso que a tia Ellen falou. Para você, para a sua intenção, o que esse milagre traz de reflexão diferente? Que olhar diferente você poderia ter sobre esse mesmo ponto que te faria receber isso melhor? Sobre a sua ansiedade, sobre o seu aniversário, as questões que vocês olharam. Quem quer falar um pouquinho? Essa carta, ela abre para todos falarem. Então, quem quiser abrir o microfone e dizer como é que está isso para você, pode fazer isso. O Lucas tinha falado do exemplo dele do aniversário, né? Lucas, se você não puder mudar esse aspecto externo, se você não puder mudar os fatos das pessoas talvez não puderem ir ao seu aniversário, o que você poderia pensar diferente nesse ponto? Ah, ele saiu? Ok. E para vocês, como é que tá? Na questão da ansiedade, se você não pudesse mudar o fato de que você sente isso em algum momento, como seria você visitar esse pensamento? Ok, qual é o milagre que tem aqui? Qual é o presente que está aqui? Muitas vezes, por me sentir ansiosa, eu posso, por exemplo, ter alguns cuidados com a minha saúde que talvez se eu não sentisse, eu não teria. Porque eu fico ansiosa, eu posso também escolher ter cuidados com a higiene, eu posso escolher preservar as pessoas na minha casa, eu posso escolher, ok, eu estou a fim de sair, mas eu vou tolerar um pouco mais aqui essa quarentena, porque é uma coisa que vai trazer benefícios para mim e para minha família. Exatamente porque você sente isso, e ela é só um sinal de alerta, você pode ter uma forma de se cuidar que é diferente, né? Talvez se você não tivesse isso sentindo agora, você não levasse em conta, nem se preocupasse. Quantas pessoas se colocam em risco exatamente por não se importar com o que vai acontecer? Tem mais alguém que quer trazer alguma fala, alguma pergunta sobre essa carta? Então, eu vou reler a carta e vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente acessa dela. Quando eu escolho milagres e a forma muda, eu sei que o milagre é a mudança nos meus pensamentos sobre a forma, e não a mudança física em si. E aí eu vou trazer um exemplo para isso, que é a própria condição da pandemia, né? Todo mundo quer que esse negócio termine ontem. Só que se a gente não conseguir mudar isso agora, o que a gente vai se permitir aprender com isso? É um fato que está acontecendo agora. Então, que milagre que a gente pode aprender? Sabe? Qual é a lição que a gente pode tirar disso? Quanto eu posso aproveitar as pessoas na minha casa, porque exatamente agora isso é algo que eu tenho? Quanto eu posso cuidar da minha saúde hoje? Né? Quais são as escolhas que eu posso fazer nesse contexto que vão ser mais saudáveis, que vão me fazer mais bem, se eu não puder mudar isso agora? E às vezes a gente fica esperando, né, que o milagre aconteça do jeito que a gente quer, e aí a gente diz que ele não aconteceu. Mas às vezes a gente já recebeu um milagre e não está reconhecendo isso. Inclusive, acho, Aline, que é justamente isso, né? Na verdade, acho que é uma inversão de valores, realmente. Por exemplo, esse momento mesmo da pandemia, ele é um grande milagre, né? Ele é um milagre que veio, como ele fala na carta, é como você vê, né? Porque a gente espera que o milagre seja, eu quero ganhar na Mega Sena e o dinheiro chegue, eu quero ter paz sem conquistar a paz, entendeu? Eu quero, enfim, ter ganhos fáceis, né? E a gente sempre pensa na questão realmente de ordem material, não da ordem espiritual, que é justamente essa mudança que ela é interna, que é um trabalho nosso, que é um cuidado, como você colocou. Nesse momento,
pensando no ano passado, eu ficava me perguntando o que eu posso fazer, me preservar minha família, preservar a vida do outro, é o que eu posso fazer, eu não posso fazer além disso, né? Eu não estou num cargo de chefia, na responsabilidade de um presidente, de um governador, enfim, cada um está no seu quadrado, né? Cada um está aonde tem que estar, e a gente tem que ter justamente essa consciência, que aqui nesse pedaço, onde eu me caibo aqui, é que eu tenho que fazer a minha parte. E essa soma é que vai fazer um grande milagre, vamos dizer assim, quer dizer, a gente se preservando hoje, a gente se cuidando agora, as coisas vão melhorar. Mas enquanto uns fizerem o que dá na cabeça e outras, a gente não vai achar esse denominador, né? Uhum. Sofia está falando aí. Vamos ver. Sim, ela disse aqui. Mas as coisas não são do jeito que a gente quer, e sim do jeito que a gente precisa para a nossa evolução. Então, sabe? E se a gente pudesse continuar pedindo por mais, se não tivesse um limite? Eu quero dizer, aconteceu uma coisa que não é do jeito que eu quero. Ok, o que eu posso aprender com isso? E como isso pode melhorar ainda mais? No Axis a gente faz muito assim, perguntas para expandir. Eu quero dizer, não está do jeito que você quer, você não precisa se conformar no sentido de já aconteceu o que Deus queria, agora isso era para a minha evolução e aí eu não preciso mais fazer nada. Mas se eu puder continuar escolhendo que isso expanda mais, não para de desejar, não para de querer, sabe? Não para de ter fé. Então por exemplo, pode ser que aquele aniversário não seja do jeito que ele imaginava, mas pode ser muito divertido. Pode ser de uma maneira totalmente nova. É que às vezes a gente fica muito preso à forma, né? Só vai ser bom se for assim. A gente pede um milagre, mas se ele vier numa caixa diferente, a gente vai jogar fora e não vai receber, porque aí não conta, aí também não vale, né? Tipo, você quer que o João, o José e o Pedro gostem de você, mas se for, na verdade, só a Maria, aí você não acha que é legal. E se você puder aproveitar a Maria aqui, sabe? Então, às vezes, tem muito mais possibilidade e a gente não está percebendo. Então, essa é uma carta bem assim de lembrar para a gente, olha o que tem mais aí que você não estava notando. A Sofia disse aqui, nós aprendemos com os nossos erros. Sim, também. Assim podemos saber de um jeito de não repetir o nosso erro. É verdade. E a gente pode aprender também com os milagres e as coisas gostosas da vida. A gente não precisa só aprender com a dor, a gente não precisa só aprender quando as coisas não funcionam igual, sabe? A gente também aprende muito quando a gente consegue atrair para a nossa vida algo que a gente desejou e sai até melhor do que antes. Então, como pode melhorar ainda mais e você encontrar essa leveza, né? Com o que quer que esteja acontecendo. Se o universo estivesse sempre apoiando a gente, se Deus estivesse sempre do nosso lado, será que tinha algo que ia ser errado? Ou se é a nossa maneira limitada de olhar para as coisas, né? Então, onde às vezes a gente vê um erro, na verdade é só uma experiência. Essa classificação de erro é o nosso julgamento sobre isso. Mas é só uma experiência, não tem nada demais. Você pode, errou dessa vez, você pode escolher diferente da próxima, fazer melhor, se divertir mais. Pode ser leve, né? A gente pode escolher entre amor e dor, mas basta a gente... espera lá. Mas a gente escolhe muitas vezes a dor. Então, você sabe, hoje muitas terapias, inclusive, falam uma coisa que para mim faz total sentido. Inclusive com coisas que a doutrina espírita fala sobre esse novo tempo de regeneração, né? Porque a gente ficava, por muito tempo na humanidade, a gente esperava assim, tipo, crescer pelo erro, pela dor, pela expiação, pelo karma. Mas o que se diz é que isso está mudando, inclusive lá na espiritualidade. Então, hoje tem muito mais facilidade de você aprender pelo amor, pelo autoconhecimento, pelos outros recursos, sabe? Não é que a dor não exista mais, ela ainda está aí, ela ainda é um tipo de experiência. Mas se tiver muitas outras formas disponíveis, né? O que mais a gente pode pedir por elas? Sintonizar, né?
Olha, a gente está aprendendo com um jogo num domingo à tarde. Você podia estar tendo esse insight depois de, sei lá, de quebrar a cabeça, de ficar chorando o dia inteiro. Também é uma forma de aprendizado, né? Vamos reconhecer que a gente também está fazendo isso agora e que a gente pode pedir mais disso. Vamos lá! Então, eu vou voltar aqui para o tabuleiro. A gente chegou aqui na casa de milagre, entramos nessa casa interna, e aí eu vou jogar novamente o dado para a gente. Olhem para as suas intenções de jogo e vamos ver o que mais pode vir para nós. Saiu aqui no dado número 3. Sofia, você quer ler a nossa próxima carta, Flor? Opa, só fazer a movimentação para a gente ver qual é o cartinho que vai ser. Então, a gente está aqui dentro, vamos andar 3 casas. 1, 2, 3. E vamos de Festival de Milagres. Temos mais um milagre agora. Vou pedir para você escolher uma carta, Sofia, de 1 a 40 novamente. 20. 20. Ok, deixa eu projetar a cartinha para a gente. Aí eu vou pedir para você ler 2 vezes a cartinha para nós. Tá bom. Eu não ignoro minhas necessidades pessoais. Quando eu me conecto ao meu bem-estar interior, além de qualquer ideia de falta, eu consigo fazer pedidos sinceros sem exigir que os outros me façam feliz. Eu não ignoro minhas necessidades pessoais. Só respira um pouquinho, pedir para você só ler um pouco mais devagar. Vai, por favor. Eu não ignoro minhas necessidades pessoais. Uhum. Quando eu me conecto ao meu bem-estar interior, além de qualquer ideia de falta, eu consigo fazer pedidos sinceros sem exigir que os outros me façam feliz. Quando você lê essa carta, Sofia, o que vem para você de imediato? Assim? O que você entende do que dessa carta está falando? Que as outras pessoas não devem nada pra gente, que a gente tem que se melhorar, em vez de querer que o outro se melhore, para ele se melhorar também é questão dele, mas pra gente se melhorar e não ficar esperando que os outros façam as coisas pela gente que nos fazem feliz, que a gente tem que começar por nós mesmos. Trazer esse foco para dentro, né? E uma coisa que é bem interessante dessa carta é quando ele diz aqui, ó, quando eu me conecto ao meu bem-estar interior, quando eu estou aqui, além de qualquer ideia de falta, eu consigo fazer pedidos sinceros, sem exigir que os outros me façam feliz. Então, eu sou claro. Quando eu estou bem, eu consigo ser claro e pedir exatamente o que eu quero. Então, sabe, às vezes a gente fica contando uma história e não fala efetivamente o que a gente quer e reclama porque não tem, sabe? Por exemplo, às vezes a gente quer um pouco de atenção, um pouco de carinho, poxa, às vezes a gente quer uma conversa, às vezes eu quero um tempo com alguém, em vez de fazer isso, eu vou lá e brigo com a pessoa. Eu vou lá e fico enchendo o saco da pessoa. Em vez de pedir o que eu realmente queria, eu só queria um tempo para a gente conversar e rir um pouco, eu trago um peso que não precisava existir nisso, sabe? Então, veja, quando a gente realmente é sincero, a gente pede de coração, a gente não precisa exigir, como a Sofia explicou, mas a gente pode ser claro sobre o que a gente quer. Isso pode ser fácil. Não tem que criar uma dificuldade a mais. Vê se isso faz sentido aí também, Sofia. Quem tiver mais alguma ideia diferente sobre a carta e quiser falar um pouco sobre o sentido da carta, pode abrir o microfone. Eu vou reler. Eu não ignoro minhas necessidades pessoais. Quando eu me conecto ao meu bem-estar interior, além de qualquer ideia de falta,
eu consigo fazer pedidos sinceros, sem exigir que os outros me façam feliz. Ops. Ixi, agora... Agora. Ok. Esse é o sentido da carta. Agora vamos pegar essa carta e olhar a nossa intenção. Vamos lá, John. Olha aí, qual foi a intenção que você escolheu para o seu jogo? E o que esse milagre pode trazer para você olhar para esse jogo, para a sua intenção? Se você não estiver ignorando suas necessidades pessoais, se você estiver conectada com o seu bem-estar, que pedido sincero você podia fazer, sem exigência, sobre essa sua intenção? Olha que legal. Quem quer falar de como isso bate aí com a sua intenção de jogo? Vou comentar bem rapidinho. Eu tinha colocado melhorar minha produtividade no trabalho, né? Uhum. Esse é o meu objetivo. Coloquei aqui como principal do jogo, né? Certo. E é realmente assim, né? As brigas das fichas caem, né? E as duas cartas, né, de milagre realmente trazem alguns esclarecimentos. Na primeira carta lá sobre o aspecto físico, que assim, eu particularmente eu tenho um trave de trabalhar em casa. Eu, assim, um pouco de foco, né, a própria casa mesmo, né, coisa para fazer, aí filhos, crianças, né, as pessoas. Então, eu vejo que minha produtividade cai um pouco em relação ao trabalho, para o lugar mais apropriado, né, apesar de eu ter todo um lugar estruturado. E a segunda me trouxe também em relação à conexão comigo mesmo, né, porque, volto a dizer, como tem outros fatores aqui acontecendo, e acaba que eu levo certa importância também. Então, paro, vou ver, vou verificar. E aí eu trouxe essa conexão comigo mesmo, né? De estar no bem-estar comigo e não depender dos outros para ser felizes, né? São duas coisas realmente que trazem também mais esclarecimento. Bem interessante. E aí, dentro dessa tua questão, pegando essa segunda carta aqui, se você não ignorar as suas necessidades pessoais em relação ao trabalho, por exemplo, eu sei que eu preciso de silêncio para trabalhar, eu sei que fica mais fácil para mim se eu puder focar nisso. O que você poderia escolher, por exemplo, que pode trazer mais facilidade nisso? Talvez você não possa escolher que ninguém mais na casa faça barulho, mas, por exemplo, como seria você pedir sinceramente, vocês podem me ajudar nisso, só enquanto eu estou fazendo? Uhum. Será se tem alguma ação de clareza mesmo, de dizer para as pessoas, olha, está me incomodando, vocês podem colaborar comigo aqui? Será se isso não poderia ajudar? Às vezes a gente tem tão na nossa mente que as outras pessoas não vão ser sensíveis a algo que é importante, que a gente nem tenta pedir, por exemplo. Mas também, se a gente não dá esse passo, às vezes a gente não dá a oportunidade da outra pessoa se colocar no nosso lugar e perceber que isso está sendo uma dificuldade para a gente, né? Então, ver se isso, de alguma forma, também contribui com essa questão. Eu tento, né? A gente pede. É aquela que a gente já coloca, né? É criança também, né? No caso, é filhos. Então, né, 5 anos, a gente pede uma, aí fica uns 5 minutos, pede outro, mais 5. Aí só melhora mesmo depois dos gritos, vamos dizer assim. Ei! Nesse momento aqui, deixa eu terminar, depois volta de novo. Mas eu entendo também, mas outras fichas também estão caindo de tentar melhorar esses pontos aí. Muito bom. Ok. Alguém mais quer falar de como é que está essa carta para si, para sua intenção? Sofia, está conseguindo juntar essa carta que você leu com a sua questão? Muito bem. E uma observação importante sobre as cartas de milagres é que elas são uma celebração. Elas, no jogo, elas lembram a gente de coisas que a gente já faz,
de consciências que a gente já tem e às vezes a gente nem está percebendo. Então, busquem aí dentro de vocês também onde que vocês já estão fazendo isso que está nessa carta. Onde que vocês já estão conscientes das necessidades de vocês, onde que vocês já podem falar sinceramente do que vocês desejam sem exigir do outro, porque em algum nível isso também já está presente. A gente precisa reconhecer o milagre para a gente receber mais dele. Então, busquem aí dentro de vocês também essa referência interna, né? Eu confesso, Aline, que alguns 2 anos para cá, 3 anos, essa carta hoje faz uma grande diferença na minha vida, né? Porque eu comecei a perceber que umas coisas, assim, eu consegui trabalhar em mim, aquilo que eu posso, né? Aquilo que depende de mim, aquilo que não depende de mim. Então, quando eu comecei a parar, eu comecei a ser mais feliz, eu consegui ter mais paz, a me perturbar menos com o outro. Porque é tipo assim, você querer, como você falou há pouco, tem coisa que eu não tenho como mudar no outro, né? O barulho que o outro vai fazer, e eu posso me perturbar com isso, ou aprender a conviver com isso, né? É uma escolha. E aí tem uma célebre frase que a gente sempre utiliza, na própria doutrina espírita também, que é, eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Que eu acho que encaixa também nessa situação. Então, assim, hoje realmente é uma coisa que eu tenho vivido, porque hoje eu evito não me perturbar mais com o outro, e isso me faz bem, porque eu não tenho ingerência sobre a vida de ninguém, né? Partindo do princípio que somos espíritos milenares, cada um precisa fazer o seu caminho na humanidade, e que nós estamos sim para nos apoiar, mas nós não estamos para arrastar uns aos outros. Cada um vai quando quer. Então, assim, eu não posso obrigar ninguém a seguir, né? O próprio Cristo foi claro, né? O que eu preciso para ser feliz, Senhor? Larga tudo, e tens, vem, segue-me. E quando ele falava largar tudo, não é só da ordem material, vou deixar casa, carro, não é isso. É largar o orgulho, a vaidade, a inveja, sentimentos que nos arrastam há muito tempo. Então, assim, a partir do momento que eu consegui virar essa chave, as coisas têm sido mais fáceis, os milagres têm acontecido na minha vida de forma diferente. Né? Então, assim, é uma carta, para mim, maravilhosa, que me faz refletir que realmente esse é o caminho. Não assim, esquecendo as pessoas, não dando pouco caso, vamos dizer, não é isso, mas é respeitando a regra do meu limite termina onde começa do meu próximo. Pronto. Eu não posso ir além disso, porque ele precisa do espaço dele e nós precisamos do nosso. E a gente vai convivendo harmonicamente dessa forma. Tem um facilitador que ele dá um exemplo assim, que acho que tem tudo a ver com o que você está falando, que ele diz assim: eu posso preparar um café da manhã para a consciência com tudo de gostoso e chamar as pessoas para vir tomar o café da manhã, mas eu não posso abrir a boca delas e enfiar a goela abaixo, que nem vai ser que não vai ser nem gostoso se for desse jeito, né? Com certeza. Então tá lá, tá cheiroso, tá gostoso, você quer vir, vem brincar, né? Mas não quer dormir, o que eu vou fazer, né? É respeitar mesmo. É bem isso. A Sofia colocou aqui: eu não posso mudar o outro, mas eu posso me mudar sempre para melhor. Isso. Sim. E quando a gente faz essa mudança, ela é automática, você deixa uma marca no outro. Quando você muda, o outro percebe alguma coisa diferente, né? Por exemplo, na atual circunstância, você ser uma pessoa de bem, você ser uma pessoa solícita, isso é anormal. Quer dizer, nós vivemos um mundo completamente distorcido. Outros tempos a gente pedia licença, dava bom dia, boa tarde, era cortês, e isso era educado. Hoje é mal educado. Quando você fala bom dia para alguém, a pessoa já olha assim. Parece assim que agora, né? O homem, ele deu um jeito de se afastar tanto nessa correria do ter, esqueceu do ser, que ficou estranho, né? Inverteram-se os valores, né? E hoje a gente passa por essa grande prova hoje aí da humanidade, justamente para voltar para dentro e rever esses valores. Importantíssimos e simples, né? Convivermos uns com os outros, de novo, né? Em harmonia e paz.
Deixa eu te perguntar, Tia Ellen, dá para a gente fazer mais pelo menos 2 cartas? Porque aí acho que talvez a gente passe um pouquinho do tempo. Tudo bem para vocês? Eu tô de boa. Então vamos fazer mais uma movimentação do jogo de tabuleiro. Tô A gostando gente muito. estava num milagre, vamos para outro. Estamos John bem tá aqui. adorando, ó. John disse, pode continuar até a noite toda. Então tá bom, John. Vai falar. Já vai ler a próxima carta. Então joguei aqui o dado. Olha aí, Aline, se puder ter todo domingo, tá melhor. Tem o número 4. A gente vai fazer a caminhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 4 a gente cai numa casa de símbolos. Vocês estão vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos. Então vou jogar agora o dado dos símbolos e vamos ver o que sai. Espera lá. Olhem para a intenção de vocês mais uma vez. Saiu uma carta de necessidade. Essa das listrinhas aqui. Então, John, escolhe aí pra gente um número de 1 a 20. 14. 14. Só um pouquinho. Vou projetar a carta. As cartas de identidade, elas falam sobre as crenças do que a gente acha que é a nossa identidade. Não necessariamente do que é mesmo. Você pode ler, querido? Ninguém me agradeceu pelo que eu fiz. Estou cansado de não ser reconhecido. Chave do milagre. Quando eu libero as pessoas dos papéis que acredito que elas devam desempenhar, eu naturalmente as aprecio. Pela segunda vez? Só um pouquinho. Tá. Só explicar. Essa primeira parte aqui dessa carta de transformação, ela traz uma crença limitante, né? E aqui atrás, ela traz uma versão expandida, melhorada dessa crença. Só para a gente situar as duas partes. Pode reler, por favor. Ninguém me agradeceu pelo que eu fiz. Estou cansado de não ser reconhecido. Chave do milagre. Quando eu libero as pessoas dos papéis que acredito que elas devam desempenhar, eu naturalmente as aprecio. Então, me fala um pouco, John, quando você lê essa carta, o que ela te fala, assim, de cara? O que te chama a atenção nela? Então, é bem interessante, né, pela parte do... que é realmente a gente procura ser reconhecido, né? A gente faz uma coisa e a gente realmente espera sempre o reconhecimento, a validação do outro, né? Ah, tá bem feito, parabéns, né? Muito bem. Realmente a gente sempre tem essa procura e às vezes até, aparentemente vai ser necessário, né? A gente coloca uma necessidade dessa validação realmente pelo outro. Uhum. E quando a gente coloca, assim, até um pouco do que a Tia Ellen comentou, a gente não manda nos outros, né? Não tem como ter esse poder pelos outros. Então, se a gente coloca no papel dela como ela deve ser, que ela é o próximo, ela é o outro, e ela tem as suas limitações, né? Tem os seus pensamentos, que às vezes pode ser diferente do nosso. Então, que talvez para ela não tenha essa necessidade de validar, e da qual eu espero. Então, se eu coloco ela no papel que é dela, pode ser que eu não precise mais e que eu entenda que simplesmente é normal, tá tranquilo. E eu fiz o meu papel do que deveria ter sido feito. Uhum. Então, é interessante esse ponto. E lembra que essa carta é uma carta de identidade, então ela está falando do que acontece com a gente. Então, às vezes, o que acontece? Se alguém não valida você, como o John colocou, às vezes você fica, será que eu fiz errado? Será que foi suficiente? Né? Se ninguém gostou, será que então é ruim? E aí eu começo a me colocar em questionamento, sabe? Se você é um jovem que não bebe, que não fuma, que não faz o que a maioria dos outros jovens está fazendo, será que eu que estou errado, então, agora porque eu tenho uma religião, então eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo? Então, às vezes, a gente começa a se questionar, e é importante a gente ter clareza disso, né, que o outro é o outro, ele está fazendo as escolhas dele, está, inclusive, sofrendo as consequências dessa escolha, ele pode escolher diferente. E uma parte também muito legal dessa carta, vou até abrir ela aqui de novo, é que ele fala assim, que quando a gente tira, né, esse peso do outro, a gente pode apreciar o outro.
Então, eu posso reconhecer que o outro é diferente, que ele nem sempre vai me dar o que eu queria, do jeito que eu queria, mas ainda assim eu posso gostar dessa pessoa. Eu posso ter um respeito, sabe? Eu posso querer bem alguém que pensa totalmente diferente de mim. Olha aqui, quando eu libero as pessoas dos papéis que eu acredito que elas devam desempenhar, eu naturalmente as aprecio. Agora eu posso deixar que elas sejam quem elas são do jeitinho delas. E concordar ou discordar, não tem problema, mas ainda assim eu posso apreciá-las. Alguém quer falar mais sobre o sentido da carta em si? A Ana quer falar, tá segurando ali, pode falar. Te deixa, Ana. E aí, quem quiser... Na verdade, eu queria ler uma carta, né? Você falou que vai ter uma outra, eu queria ler a próxima, entendeu? Tá bom, você já está escalada, não tem problema. Foi eleita já. Mas sobre essa, vamos olhar então o que ela pode contribuir, essa visão sobre identidade, o que ela pode contribuir com a minha intenção. Então, relê agora a sua intenção, eu vou deixar lá na tela, e dá uma olhada. Se ler essa carta te ajuda a pensar de um modo diferente na tua intenção. E aí também tem uma coisa legal dessa carta, né? Que são esses lugares em que às vezes a gente acha que está sobrecarregado de fazer o bem, sabe? Ai, toda vez eu tenho que entender, toda vez eu tenho que ser legal e tal. Da gente olhar para esse cansaço, é importante a gente reconhecer o quanto a gente está, na verdade, exigindo também dos outros, né? E aí, se a gente não está recebendo como a gente imaginava, a gente, às vezes, menospreza a outra pessoa ou se torna mais rígido. Quando a gente realmente faz e a gente está bem, isso é leve para a gente. Então, quando tem esse fator cansaço aí, é um sinal de alerta para a gente olhar o que está por baixo desse negócio. Eu acho que tem mais, sabe, assim, acho que a questão, como eu coloquei anterior, é que a gente realmente não pode estar preso nessa coisa do esperar reconhecimento, realmente, né? E a gente volta para as questões espirituais, não tem como, nós não estamos aqui para ser reconhecidos, né? Nós estamos aqui para aprender a servir, essa é a verdade. E quando a gente se coloca no papel, né, não é de subserviente, não seja isso, no sentido pejorativo, mas no sentido de que você, quando você está apto a sempre acolher, a doar, você não sente falta, você não tem, como Cristo, né, fala na cruz para o Pai, né, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, e nem ele se sente digno desse perdão, porque ele se sente ofendido, entendeu? É muito mais profundo, né, então, assim, se eu fico o tempo inteiro querendo agradar, eu tô o quê? Querendo ser reconhecido, né, eu tô querendo que as pessoas deem valor o que eu não dou, né? Aí é difícil, você precisa se valorizar, você precisa se respeitar, você precisa se encontrar consigo e se amar. Esse é o grande papel. E aí eu não sou mais escrava do outro, porque enquanto a gente é escrava, é como a Sofia leu lá, né? A minha felicidade já não está mais na mão do outro. E eu nem posso colocar, porque ele quer ser feliz do jeito dele, o B quer ser feliz do seu jeito, e a gente não tem como mediar como é que é essa felicidade, cada um tem felicidade de uma forma. Então, assim, quando aquela coisa realmente que o amor, ele liberta, é isso. Você quer a felicidade do outro, nem que o outro fique com o outro, nem que o outro mude de idade, nem que o outro mude de profissão, entendeu? Você quer a pessoa feliz. Então, esse realmente esse princípio. E se a gente fica sempre, estou fazendo, meu pai não reconhece, meu marido não reconhece, meu filho não reconhece, aí a gente vai ficar arrastando a tal da corrente, né, como você fala, do peso desnecessário. E eu não quero essa corrente. Quero ser feliz, quero ficar bem. Se o outro não está, se ele não reconhece, paciência, né? Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar leve, com o meu coração, né? E isso você reflete para o outro, e isso você leva para frente, isso flui, né? É a intenção lá, que eu achei super linda, que você leu as intenções, de deixar a felicidade fluir, né? De deixar a felicidade
ir. É isso. Não tem que estar preso a caixas, né? A formas. Eu sempre penso assim que meu trabalho é não colocar muito obstáculo, entendeu? Porque, cara, se Deus está apoiando a gente tem um monte de recurso, é só a gente não causar muito problema para a gente mesmo que o negócio vai andar. E vou lhe contar uma coisa. Nesse mundo que nós vivemos, é uma coisa que parece assim que como é que fala? Que é comum criar protocolos e dificuldades para a gente, principalmente, que quer ajudar. Impressionante. Você quer fazer o bem, você quer doar, você quer. Não, tem que passar pelo não sei o que, A e B e C. A história do oxigênio, eu até lembrei agora, né, nessa crise do oxigênio, o Whindersson Nunes dizendo, não falta dinheiro, tinha dinheiro, juntamos dinheiro, compramos oxigênio, aí para mandar o oxigênio para Manaus, aí tem que ter autorização não sei de onde, não sei do que órgão, do órgão B, do órgão C, do órgão D, e o povo morrendo por falta de dinheiro. Toda uma burocracia que facilita a nossa vida, entendeu? E aí você pensa, meu Deus, eu quero só ajudar, eu só queria mandar, eu só queria entregar um negócio lá. Eu estou dando dinheiro, eu estou dando transporte, eu estou facilitando. E os facilitadores que deveriam me ajudar entravam na minha vida. Então, assim, o homem, ele tem essa coisa, assim, muito, sabe, de barreirar, impressionante. A gente não tem o hábito, como você fala, de ser facilitador. E uma coisa que nós precisamos realmente aprender enquanto seres humanos é ser facilitador. É facilitar a vida do outro. Se eu posso ajudar, eu vou e ajudo. Se eu não posso, que eu não atrapalho. Eu também estou sendo facilitador, né? E conosco, né, principalmente. Criar facilidade, criar leveza, né, para a nossa vida. Diga aí. Posso? Agora eu quero. Sim, senhora. Já que estamos aqui com a amiga psicóloga, né? Essa questão, ninguém me agradece pelo que eu fiz, isso até que eu sou bem resolvida, sabe? Eu não ligo muito, não faço, né? Só que aí meu problema já é outro, né? Eu sempre acho que tudo é minha obrigação. E que se eu estou fazendo, ninguém reconhece, tudo bem, mas é porque eu tinha que fazer. Se a outra pessoa não reconhece, não é um problema meu, né? Talvez, não sei, ela não se encaixe, ou talvez eu não tenha feito direito mesmo, né? Então tem sempre essa questão. E aí, como eu falei, o meu problema mais é achar que eu estou fazendo pouco, que é minha obrigação, ou que se eu fiz de uma maneira poderia ter sido melhor, que eu estou sempre devagar, né? Eu tenho muito isso. E quanto à frase da chave do milagre, que é um outro problema que eu tenho, é quando eu libero as pessoas do papéis que acredito que elas devam desempenhar, naturalmente elas apreciam. Eu não sei fazer isso. Essa questão de reconhecer que o outro fez, eu não sei fazer muito bem. Quer dizer, eu reconheço, eu não sei verbalizar isso, né? Por exemplo, eu acho incrível as pessoas que são bem resolvidas, assim, na questão do falar, e olha e diga, nossa, mas o seu trabalho ficou muito bom, o que você fez é bonito, o que você fez... Eu não sei fazer isso, né? Eu não sei elogiar, eu não sei falar essas coisas, embora eu não desmereça. Eu realmente reconheço. O meu problema é que eu não falo. E eu já percebi que isso gera, às vezes, algum desconforto com as pessoas que estão ao meu redor. Mas não é que eu não reconheça. Eu não sei expressar isso. Eu não sei verbalizar. Então, acho aí que ainda é uma questão de meio que um problema para mim, mas num contexto social, porque eu tenho um amigo que fala assim, que eu não ligo para nada nem para ninguém, né? Se tá bom, tá bom. Se não tá, também não ligo, dou as costas e vou embora. Isso é meio que verdade, né? Eu não ligo muito, tanto que já teve, até com a própria Ellen, né? Já teve situações que eu nem percebi que eu estava numa encrenca, mas eu estava. E eu demorei, enfim, eu não percebo as coisas. Porque eu acho que eu estou tendo que fazer, porque é minha obrigação. Eu não consigo reconhecer verbalmente o outro, mas reconheço que a pessoa tem as suas capacidades, seu trabalho, só que eu acho que eu tenho que trabalhar um pouco isso, sabe? De falar, de fazer com que a pessoa se sinta acolhida de alguma maneira no seu próprio trabalho. Ainda acho que é uma coisa que eu tenho que me resolver. Ana,
Vamos lá. Você está dizendo que você não faz isso. Mas quando você está na evangelização, você não elogia um evangelizando seu quando ele faz um desenho? Dá um exemplo que é bem básico, assim. O que acontece? Talvez você tenha aprendido na sua vida a fazer independente de as pessoas te reconhecerem. E você consegue fazer isso. Só que tem pessoas que se comportam exatamente igual às suas crianças lá da evangelização. Se você não disser para elas, talvez sozinhas elas não reconheçam, e aí elas vão deixar de fazer. Então, isso é treino. Da mesma forma que a gente precisa dizer para as crianças, sabe? Não, desculpa, esse treino para mim é desconfortável porque eu fico me forçando a fazer essas coisas. E aí não sai natural. E algumas vezes parece que eu estou sendo jocosa e não é. Mas não vai ser natural. É parecido quando eu estou num grupo, é parecido quando eu estou num grupo assim, e tem que. Eu não gosto de falar em grupo, não gosto, eu fico, né? Mas quando eu preciso falar, para mim sai muito forçado, porque eu não consigo, não é espontâneo, né? Então fica algo bem estranho. Aí tu imagina assim, tu nunca sair andou de elogiando bicicleta para mim é uma coisa muito trabalhosa, na vida. Reconhecer. Tu nunca andou de bicicleta na vida. Tu começa a andar, tu vai sair desengonçada, cara. Mas tu só vai andar bonito, soltando a mão, fazendo pirueta, depois de passar dessa fase. Aprender a andar de bicicleta, gente, isso é verdade. Eu também não sei, mas eu sei que é assim que funciona. Mas eu confesso, rapidinho, Alice, relação ao que a Iana está falando, que eu também tenho essa dificuldade, né? Talvez seja uma dificuldade desse reconhecimento realmente com as pessoas, não... Que na verdade, talvez seja incutido que é um puxa-saquismo, que você não... Mas que a gente aprende que se falar e disser que a pessoa fez muito bem, isso vai encher né, de orgulho, vaidade, não sei se é meio que isso, né, que envolve. Porque eu também tenho essa dificuldade. Eu reconheço o trabalho de todos, assim, cada um, por exemplo, falando do próprio evento da Conjovem, conheço o trabalho de cada um lá dentro, assim, e reconheço todos, tento ser facilitadora para todo mundo. Nessa forma de facilitar é como eu creio que eu reconheça o trabalho. Mas, assim, de falar, entendeu? Eu realmente não tenho muito, como diz a Iana, não sou muito boa com as palavras, assim, de ficar, seu trabalho é maravilhoso, é muito lindo. Não sei se não é questão de necessidade ou não sei se seria isso. Mas as pessoas, elas têm essa necessidade. Eu já vivi um problema com uma criatura no evento, passou 1 ano sem falar comigo por causa deste reconhecimento. E depois eu disse para ela, amiga, é o seguinte, você me conhece há longas datas, né? Você sabe que o meu coração é real, que você é uma pessoa maravilhosa, que você faz seu trabalho muito bem, mas eu não tenho esse jeito, né? Me perdoa realmente porque eu não tenho esse tato, assim, de ter esse... Da mesma forma que eu não me sinto à vontade que alguém fique falando para mim, eu não sinto a vontade de ficar reconhecendo, entendeu? Não sei até onde isso é positivo ou negativo ou ruim, sei lá, enfim, mas realmente é uma questão que eu preciso realmente trabalhar em mim, por exemplo. Então, o reconhecimento, que acho que é mais importante, que é uma coisa até que a carta fala, que é de apreciar aquele ser, levar em conta aquela pessoa. Quando você olha o outro, sem ver o outro, sabe, como coitado, como errado, como menos, mesmo que ele não esteja fazendo o que você gostaria, isso é reconhecimento. Agora, eu vou recomendar uma pergunta que vocês podem praticar com ela. E vocês podem sempre se perguntar assim, o que vai criar mais? O que se eu disser vai criar mais aqui nessa situação? Então, vai criar mais se eu elogiar essa pessoa? Vai criar mais se eu ficar só calada, se eu ficar só observando? As pessoas não têm fórmula. Tem pessoas que, se vocês elogiarem muito, elas vão embora. Que elas também não sabem lidar com isso. Então, a gente não vai acertar com todo mundo se a gente tiver uma receita de bolo. Mas talvez você possa sempre se perguntar o que vai criar mais aqui. É igual às crianças, só que a gente esquece que os adultos muitas vezes funcionam igual elas.
Tem criança que você vai precisar da corda para ela fazer, e tem criança que se você ficar no pé, ela não vai fazer atividade, não é assim? Tem adulto que é assim também. Então, acho que o primeiro passo da empatia mesmo é a gente ficar presente para aquele ser único com que a gente está lidando, e aí a gente perguntar o que vai funcionar, sabe? E tem mais, às vezes a gente fica tentando criar muitas teorias na nossa cabeça, mas a gente não faz uma coisa simples, que é perguntar, aí, fulano, como é que ia ser mais fácil para ti? Você quer que eu te lembre? O que você precisa de mim? Às vezes a pessoa vai dizer, poxa, você nem fala nada. Às vezes a pessoa já te dá a dica do que ela precisa. E aí você pode ver se é leve para você dar isso, né? Às vezes tem concessões que elas geram muito para o mundo do outro. Uma vez eu participei de um trabalho de grupo de mães de pessoas com deficiência. E tinha uma mãe que ela tinha uma mãe idosa. Ela tinha 2 filhas com deficiência mental. E uma delas tinha depressão de tempos em tempos. Mas assim, de ficar, sabe, sem querer sair, levantar da cama. E ela tinha o funcionamento mental de uma criança de 5 anos. Então, não é uma pessoa com quem você consegue argumentar, que explica muito o que está acontecendo. É igual criança, se fecha, chora e fica ali, né? Embora ela fosse adulta, o comportamento dela era de criança. E aí a gente estava no grupo falando sobre a importância de dizer eu te amo. Esse foi um tema que uma mãe trouxe lá. E aí as mães disseram para ela falou, né, eu não sei mais o que fazer com a minha filha, ela vive deprimida e tal. E aí, eu me arrepio até hoje com essa história, que foi muito bonito de ver. Aí ela disse assim, gente, o que eu faço? E aí as mães falaram, diz para ela que você ama ela. Ela disse, mas ela tem 5 anos, ela não entende, ela não tem mentalidade de 5 anos, ela não entende, tipo, isso não vai fazer diferença nenhuma, eu cuido dela, isso não é suficiente, tal. E aí as mães disseram, não, mas para os filhos faz diferença sim, quando você fala essa frase, né, eles reagem e tal. E aí cada mãe foi contando a sua experiência. Na semana seguinte, essa senhora que só ia vestida de batinha, bem senhora, né? Chegou com uma blusa cor-de-rosa, assim, bem jovial, assim, que dá para ver que aquilo não era a cara dela, era a cara de uma pessoa muito mais jovem, né? Com um sorriso daqui e aqui. Aí disse, gente, como essa frasezinha é poderosa. Eu só disse para minha filha, eu te amo. Eu, sinceramente, para mim não fazia diferença, porque é óbvio que eu amo minha filha. Mas quando eu disse, minha filha chorou, me deu a blusa preferida dela como presente. E a partir daí, a gente está muito mais junto e, sabe, mudou tudo. Então, para aquela mãe, não parecia fazer diferença, mas para aquela filha fez toda a diferença e mudou a relação delas. Então, assim, se a gente está presente com as pessoas, a gente consegue perceber isso, né? Perguntar o que vai funcionar aqui. Então, se abram para isso. Ok. E aí, vamos para uma carta de finalização, que é uma carta lá do centro do tabuleiro. A gente caminha dentro do livro Um Curso Milagre para chegar nesse estado aqui, que é do mundo real. O mundo real, ele é considerado um estado de consciência. Quando a gente já não está mais funcionando a partir da separação, a partir do bem e do mal, a gente está funcionando a partir do amor, quando a gente está conseguindo escolher por nós, incluindo os outros, sabe? Incluindo o reino de nós. Então, o mundo real é um lugar onde as ilusões não vão, onde esse ego que quer ser satisfeito, que quer provar, ele já não tem lugar. Então, a gente finaliza o jogo com essa carta que traz essa consciência ampliada para a gente. E aí eu vou pedir para a Iana escolher um número de 1 a 10 para a gente tirar a nossa cartinha. 7. Ok, deixa eu só abrir para a gente. Mundo Real 7. Tá vendo a carta? Sim. Pode ler. O mundo real mostra o mundo visto de modos diferentes, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso. E o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesmo.
Então, vamos só respirar um pouco. Vou pedir para você ler mais devagar. E vamos buscar no nosso coração o que essas palavras trazem. As cartas de mundo real, elas são muito menos de falar e são muito mais de sentir. Então, vamos buscar conectar com essa energia que ela traz. Pode reler, por favor. O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso, e o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesmo. E aí, o que essa carta traz para ti, Ana? Você lê isso, o que isso te desperta? Sinceramente, eu li e pensei, caramba, acho que eu sou legal. Não dá essa sensação de que tá tudo bem, na verdade, né? Tipo, que tanta confusão é essa que a gente cria na nossa mente, né? O que eu gosto mesmo é da terceira linha lá no final. O que veio é gentil. E, na verdade, eu me concentrei tanto nessa frase que o meu cérebro meio que parou e não assimilou tanto o resto, né? Ok, deve ter um presente nela para você. Mas eu vou reler tudo agora, e aí busca ver se vem mais algo para você, e todos nós vamos conectar, tá bom? O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso, e o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. Então, imagina que a gente olhasse, né, para a nossa questão, além de qualquer drama, de qualquer medo de não sei se dou conta, de qualquer outra dificuldade, a gente só pensasse na gente como um espírito imortal, que está nesse ponto da estrada aqui na Terra, aqui nesse momento, mas que tem muito chão pela frente, que tem um monte de recursos que a gente nem está consciente, mas que a gente vai encontrar no caminho. Se a gente olhasse, né, para cada uma das pessoas, mesmo aquelas que aparentemente estão criando dificuldade, como alguém que está contribuindo para a nossa evolução de verdade. Se a gente olhar além desse momento de pandemia, se a gente olhar, sabe, ampliar a nossa visão enquanto espírito imortal, será que existe alguma coisa limitando a gente mesmo? Será que existe algo que a gente não possa escolher, não possa fazer? E mais, né? O que mais nós somos que a gente não está nem presente agora, que a gente já pode acessar? E aí, com essa carta, a gente olha mais uma vez para a nossa intenção e agora pensa na nossa trajetória até aqui. O que esses insights trouxeram para você? Será que tem alguma coisa que já mudou nessa questão para você? Você pode olhar daqui para frente agora, com essa jornada que a gente fez junto. Quem quer falar da sua experiência no jogo? Eu, né, que sou enxerida. Posso falar. Bem, na verdade, essa carta, ela tem me representado, né? Outro dia até estava falando com a mamãe a respeito disso. E poder acordar, olhar o céu, sentir a brisa, canto dos pássaros, aqui onde a gente mora nesse momento, é muita paz, entendeu? É muita harmonia. E que isso me incomoda em algum momento, porque eu vejo um mundo que está do lado de fora, nesse turbilhão, e aqui dentro eu tenho paz. Mas quando eu falo dentro internamente, né? Porque eu me conecto à natureza, porque eu me conecto a Deus, né? Porque eu não estou desvinculada dele. E é isso que a carta fala, né? Que deixa mais leve, entendeu? Eu consigo ter essa sensibilidade e de voltar para o natural e pensar realmente é o que eu necessito, né?
Eu tenho o que eu necessito. Aquilo que eu desejo, eu conquisto, né? Meu trabalho está aqui, eu tenho conseguido tirar minha subsistência, eu tenho conseguido ajudar o outro, eu tenho tentado levar a luz e a paz, né? E eu tenho conseguido, de fato, entendeu? Eu realmente consigo vivenciar, né? Então, assim, é uma grande descoberta, apesar de que talvez não fosse 100% consciente, mas agora eu consigo realmente me conectar, porque eu tenho essa paz plena, assim, eu realmente consigo viver nesse momento, tendo essa consciência de tranquilidade e de paz, de leveza, que o mundo é assim, né, que ele não está diferente, ele está tumultuado por ações do próprio homem, né, mas que se todo mundo conseguisse enxergar esse outro lado, freasse, repensasse, se olhasse, estaria sentindo da mesma forma. Mas como ele ainda está desenfreado por uma busca externa, né, por uma coisa que não é fora, ele está ele tá saindo do seu trilho. Mas o trilho normal da vida está aí, tranquilo, seguindo o fluxo. É isso. Foi muito bom. Quem mais quer falar? Tiveram algum insight sobre a intenção de vocês? Algo que mudou nesse processo? Então, essas cartinhas, elas rendem, dá para a gente fazer 1 hora só conversando sobre uma cartinha. E eu vou fazer, então, uma postagem com elas no meu Insta, se vocês quiserem lá comentar também como foi o jogo para vocês, quiserem olhar as cartas com calma, vai ficar disponível lá no meu Insta, que é o Estou Aline Fernandes, eu vou colocar ele aqui. Eu tenho várias atividades também lá, já fiz, por exemplo, 7 encontros de meditação, então tem sessões inteiras de meditação, com dicas para meditar. Quem quiser acessar lá na minha bio, tem um link. Eu estou também criando um novo canal de YouTube, que vai rolar mais alguma coisa, inclusive alguns jogos abertos desse jogo do Miracle Choice. Então, quem quiser acompanhar lá, de vez em quando também tem convites abertos e vocês são bem-vindos. Deixa eu só comentar algo aqui rapidinho. Quando teve lá jogo de cartas, né? Aí ainda não tinha visto o nome, né? Esse eu sou competitivo, né? Esse aí vai ter jogo. Bora ganhar! Vou ganhar. Aí não tinha visto, realmente, eu não me recordo de ter, apesar de eu ter visto, dado algumas coisas, né? De Ho'oponopono, sobre, né, a parte lá do segredo, um pouco de coach e tudo mais, mas esse jogo realmente eu não me recordo de ter visto ainda. E foi muito interessante, realmente, assim, e eu acho que ele traz até a verdade, daquilo que a gente já sabe, né, um pouco, daquilo só está um pouquinho inconsciente, aparentemente, porque quando a gente vai lendo as cartas, a gente vai refletindo, parece que a gente vai se mergulhando no subconsciente para trazer aquela informação que já estaria ali com a gente. Só falta a gente parar, realmente refletir e pensar um pouco mais focado. Assim, tudo que eu coloquei aqui de observações sobre minha intenção em si, parece até assim, qualquer pessoa chegasse comigo e perguntasse, as pessoas dizem, é isso mesmo. Você tentar, né, aí eu coloquei, né, uma agenda mais específica de prioridade do dia, tentar realmente focar no pensamento mais positivo, se conectar consigo, a parte lá do liberar e ver que os outros são os outros, realmente, e ver que, né, no caso, o meu filho é uma criança, então faz parte da necessidade dele de brincar, correr, pular, gritar, e é normal que eu também fazia, se eu puder, a diferença é que ele não pode estar na rua nem no outro local, né? Tem que estar dentro de casa. E aí são coisas que começam, a gente realmente, fichas vão caindo, né? Coisas que a gente vai tendo esses sites de informações que a gente já deveria ter.
Só que a gente vai se camuflando com outras ideias, com outras situações. E aí traz realmente essa reflexão que aí dá uma certa até paz, né? Uma tranquilidade que você traz realmente. E até coloquei na parte lá da frase lá das pessoas, né, da empatia, né? É saber que tem o seu momento, a pessoa tem um momento dela, um momento de estudar, um momento de gritar, um momento de... E que a gente pode nos impactar, mas tem que saber também, assim, tem o lado do outro. Assim como a gente também, às vezes, pode estressar um terceiro, e não é por intenção, né? Foi sem querer e por sua necessidade, por suas crenças, do seu momento. É muito interessante, gostei do jogo. Domingo tem de novo, é? É só para me colocar na agenda. Domingo eu já tenho compromisso, mas a gente pode combinar num outro momento, sim, sem problema. A gente já agenda para outro momento, né, Aline? Tá vendo? Não queriam entrar, agora não querem ir embora. Acho que é um momento esse jogo desperta em nós uma reflexão, né? E todos somos vencedores, pois é a busca do autoconhecimento. Muito bem, é isso aí. E ele é um jogo cooperativo, né? A gente vê que, às vezes, uma pessoa traz a sua questão e aí a gente percebe, cara, eu também penso isso, eu também passo por isso, né? E o insight do outro colabora com a gente, então ele vai para uma lógica que não é a da competição. Mas é da gente perceber mesmo, quanto a gente está conectado, né? Às vezes a gente acha que só a gente tem certas dificuldades. Eu jamais esperaria a tia Ellen dizer que tem dificuldade de reconhecer alguém, porque, no meu ponto de vista, ela faz isso muito bem. Não faz, e aí ela vem e coloca isso, né? Então a gente vê que os outros, às vezes, têm dificuldades que a gente nem interpreta que é uma dificuldade, né? E aí a gente cresce junto. Muito bem. Mais alguma coisa, tia Aline? Então, só agradecer o espaço, a presença, a permissão de vocês. A gente nunca consegue ter um bom trabalho se as pessoas não se permitem. E a gente só pôde acessar essas consciências porque vocês tiverem coragem de escrever, de falar, de se colocar. E quanto mais a gente explora, mais a gente pode ter outras consciências. Então, o jogo ele é muito poderoso porque a gente muitas vezes relê a carta depois e tem um insight novo. Então, encorajo vocês a olharem com calma. A princípio está gravado, espero que fique o link disponível aí. E aí vocês também podem rever se quiserem, para ver que outros insights aparecem. A gente sempre pode aprender mais e receber mais dele, né? Fica aí disponível. Obrigada, tia Aline, nós que agradecemos. Essa tarde maravilhosa, foi muito bom, muito conhecimento, né? Vamos divulgar aí, sim, vou marcar uma próxima, né? Gostaria, inclusive, a gente fazer um trabalho de meditação também, uma tarde aí, umas técnicas, né? Sempre importante. A gente tem esses recursos, né? A meditação, ela é um recurso maravilhoso, né? Tenho usado, tenho sentido os seus benefícios há alguns anos. E a gente tem que compartilhar, né? A gente tem que compartilhar. E Ana, quer falar alguma coisa? Cirlei, Lucas. Muito obrigada. Foi um excelente trabalho, reconhecendo que realmente foi muito bom para todos e, de um certo modo, um momento vivendo necessário. Está vendo, treinando? Olha como ela consegue. Ela fala. Quer falar, mãe? Ganhar uma estrelinha. Sim, eu queria agradecer a Aline, né, a disponibilidade dela de trazer, através desse jogo, né, uma reflexão sobre a vida, sobre nossos... que a gente enfrenta no dia a dia, né, essa coisa da gente se autoconhecer mesmo. Tem coisas tão simples e que a gente tem dificuldade de fazer. E quando a gente discute, quando a gente trata com o outro, a gente percebe que às vezes temos as mesmas dificuldades, né? E que são coisas que a gente precisa exercitar, treinar no dia a dia. Uma das coisas que eu estou fazendo nesse momento de pandemia é a meditação, né? Então, aquela questão da gente se focar no presente, de nós comandarmos a nossa mente, de nós não vivermos no que já passou, e nós não nos preocuparmos com o ainda vem, sobre o qual a gente não tem muito domínio, mas se focar no presente, né? Respirar, se focar no presente, isso faz a gente viver melhor.
Eu confesso que eu estou aprendendo, estou fazendo um curso online, fiz gratuito, depois paguei para fazer, estou fazendo e estou amando. E recomendo, vamos fazer meditação, minha gente, porque é maravilhoso. Muito obrigada, Aline, prazer em te conhecer, mesmo que seja virtual, viu? Prazer também. Você é mamãe da tia Ellen, é? Diz que Olha, prazer. Igual, Legal. querida. Igual. Beijo para todo mundo. Tia Alguém Ellen, mais? tu fez um registro? Tu tirou uma foto? Foi isso? Vamos tirar, vamos abrir aí, todo mundo, as câmeras. A Ana já tira a foto nossa. Vamos lá, abrir rapidinho. Lucas já tá. Sorriso. Só não vai colocar no grupo, tia Ed. Eu vou sim, bora. Todo mundo Vai ter queima. Mas por que não, pessoa? Bora. Porque vai ter queima. Vai ter o quê? Não tem nada, menino. Sofia aí. Já? Cida Regina, cadê você? Abra sua câmera. Não tô mais vendo ela. Tire aí. Agora. Que ela tá no hospital. Já? Nossa, tia Cirlei, tá dói. Não, tá Trabalhando? tá trabalhando. Jaiana. Jaiana. Miana, Já? tu tá ouvindo, mulher? Já tirou 30 fotos, já mandou? Eu tava falando, tinha Gente. esquecido que tava muda. Mandei 2 já lá pro... Tá bom. A Sofia que tava falando, essa Sofia aqui. Eu Essa pensei que era outra pessoa. Tu já tá grande desse jeito, menina. já. Que linda. Vamos só fazer uma prece para a gente encerrar, né? Agradecer. Sempre bom. Vamos elevar, então, nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, agradecer a tia Aline, a todos nós, né, claro, nossas presenças ilustres, importantes, né, tia Aline, que nós somos, né, por essa tarde maravilhosa que tivemos, por esses conhecimentos aqui trocados e adquiridos, a paz, o amor, as bênçãos, né, e todas as nossas intenções de fé e de muita luz, né, possam nos envolver e envolver o nosso planeta. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Fica conosco hoje, amanhã, para todos sempre. Beijos no coração, amo todos. Eu vou correr lá na minha mãe que eu quero comer bolo. Bolo. Beijo.